Olá pessoal, sou o psicólogo Gilvan e gostaria de começar com uma pergunta. Por que existem pessoas que têm muito medo? Por que se sentem, sempre insegura em todas as situações, ou pelo menos em uma boa porcentagem daquilo que vai se apresentar, ou que vai se relacionar, o que de fato pode, te dar algum proveito, ou pelo menos uma resposta, ou um prazer naquilo que você deseja para a tua vida. Aliás, o que é o medo? Por que as pessoas têm tanto medo? Da onde surgiu isso? Hoje, me parece que as pessoas estão com medo, de pegar o coronavírus. Hoje as pessoas estão até em pânico. E não penso que seja apenas, pelas reportagens que ouvimos, ou por aquilo que lemos. Aquelas que ficam extremamente, com mais medo, é aquelas que de algum modo ou de outro, tem algum determinado conhecimento. Me parece que aquelas pessoas que ignoram, situações, ou ignoram, a realidade, ou ignoram de fato a ciência, tem mais, ou tem pelo menos mais coragem em algumas situações. Mas talvez essa seja a diferença, da questão de você ter um medo e da questão de você, às vezes, ser irresponsável, diante de uma situação da qual lhe poderá prejudicar. Às vezes pode prejudicar só você. O problema é que quando essa situação abrange outras pessoas, outras figuras, outras pessoas que às vezes até depende da sua palavra, depende do seu modo de ser, no mundo. Enfim, mas, bom, vamos pensar na questão do medo. O medo a gente pode entender que pode ser uma ansiedade, ou que pode ser algo que deixou você com algum trauma. Sempre eu digo aqui, sempre vou defender essa situação de que eu penso que as pessoas que muitas das vezes, ou muitas, dessas pessoas que deixam o medo dominá-la, são aquelas que de fato foi, de algum modo ou de outro, rejeitada, ou foi abusada, ou foi de fato violentada. E a gente pode enumerar aqui, algumas situações. O que pode a gente denominar de uma pessoa que foi rejeitada? Bom, a gente pode pensar numa pessoa, da qual nasceu em algum lugar onde ela nunca foi de fato amada. Mas, ora, como é que uma pessoa pode nascer dentro de um espaço, ou a gente pode pensar dentro de uma família e ela não ser amada? O que isso significa? A gente pode entender, ou pelo menos ter possibilidade de compreensão, que essa pessoa que nasceu dentro desse espaço já tinha outras pessoas que também não foram amadas. Ora, se eu nunca aprendi a amar, como é que eu vou amar? Me parece que tem algumas pessoas que falam, não, com o tempo aprenderei. E aí entra uma outra situação, que é aquele medo de procurar ajuda. Uma ajuda psicológica, aqueles que têm medo de procurar talvez um psicólogo, um psiquiatra, ou um médico, ou uma pessoa com mais experiência, ou pelo menos uma pessoa que se dedica, a atender essas pessoas, mas fica também uma interrogação, por que essas pessoas ficam com medo, de dizer, ou pelo menos de explorar aquilo que tanto lhe faz mal.
Por que que essas pessoas ficam nessa situação de medo de poder disseminar, ou pelo menos de investigar o que aconteceu na vida dela? Claro, a gente pode entender que às vezes as pessoas procuram alguns profissionais que às vezes não estão fora, né, da questão da profissão, mas querem insistir nessa profissão. É óbvio, né, que além de ele se prejudicar, vai prejudicar outras pessoas. Isso me parece que são em todos os ângulos, né? A gente fica experimentando o que o tempo, ou pelo menos o que a vida nos proporciona. Acho que essa é uma primeira possibilidade. A segunda é a questão dos experimentos. Às vezes você é até amado dentro da sua família, dentro de casa, mas entra em determinados grupos que de fato, né, te exclui. Mas pela sua ingenuidade, pela questão do tempo, você insiste em ficar nesses grupos que de alguma maneira ou de outra também, né, te estimula ainda mais esse medo que você já tinha dentro de você. Mas não só em função da rejeição, mas uma função de, às vezes, não compreender o que de fato está ocorrendo em função de não ter outras experiências, né? E a terceira é a questão, né, talvez, né, de uma situação da qual você não quer sair desse medo. Me parece que é isso que te faz ser no mundo, uma pessoa de fato medrosa, uma pessoa que de fato vive num mecanismo de defesa eterno. E esse mecanismo de defesa, óbvio que para alguns até pode ser, né, que tenha algumas vitórias em algumas situações, mas será, né, uma pessoa que sempre será um mentor de infelicidade para outros. E muitos desses outros não percebem que essa pessoa que vive nesse mecanismo de defesa, que vive se defendendo o tempo inteiro do medo dela mesma, e às vezes ela projeta em outras pessoas esse medo que é dela, acaba destruindo ou acaba engessando outras pessoas que estão ao lado dela. Enfim, esse é o tópico de hoje. Se vocês gostaram, por favor, né, põe um comentário, ou pelo menos compartilhem. Veja lá, né, minha página no Facebook, ou mesmo no YouTube, e também aí no Instagram. Muito obrigado, né, pela atenção e até a próxima. Um grande abraço.